Olá pessoas, tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Anderson, sou professor de Geografia aqui do Pré-Absoluto. E para aqueles que já me conhecem, eu também sou Anderson, tá? A gente vai hoje trabalhar o conteúdo da última parte da frente A da apostila de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar dos processos de formação de relevo, mas nós vamos começar a falar dos processos de formação de relevo. Falaremos da estrutura da Terra, falaremos da teoria da deriva continental e da teoria das placas tectônicas, fechando esse conjunto da dinâmica interna dentro desse conteúdo nosso daqui da apostila 1, tá? Então, vamos iniciar a nossa discussão de hoje. Processo de formação do relevo. O relevo nada mais é do que o resultado de ações contínuas, ou seja, isso ocorre direto, está conjunto com frequência, tá? Que ocorrem tanto internamente no planeta quanto externamente no planeta ao longo do tempo. A gente tem que lembrar que aqui a gente está tratando uma escala de tempo geológico, a gente está tratando uma escala de milhões de anos, ou seja, a evolução da formação do relevo do planeta ao longo da idade do planeta, que é estimada em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ou seja, você tem um lapso de tempo muito grande, quase imperceptível, quase não é totalmente imperceptível para a nossa vida humana, tá? Nossa vida humana é insignificante comparado com o período da idade do planeta. Então, esse conjunto de transformações que a superfície do planeta vem sofrendo ao longo desses anos, esses processos que vem ocorrendo ao longo desses anos, é o que a gente chama de processo de formação de relevo. Então, a gente fala que é a resulta da ação contínua e simultânea de forças internas, chamado endógenas, onde o prefixo endo quer dizer dentro, são forças que vêm de dentro do planeta, genos quer dizer início, origem, formação, então forças de origem interna, e externas, onde exo ou exo, depende da pronúncia que você tiver, assim, quer dizer fora, genos também vem de gênese, quer dizer início, origem, formação. Então você tem origem interna, origem externa ao longo do tempo geológico, ou seja, na escala de milhões de anos. Ambos ocorrem simultaneamente, tanto o processo endógeno quanto o exógeno, eles vão ocorrer simultaneamente e algumas estações num tempo curto, até para nós humanos. Por exemplo, no processo exógeno a gente fala de um deslizamento de encosta, ele ocorre de uma forma muito brusca, então a gente consegue visualizar isso. Ou até mesmo o processo de uma erosão pluvial, uma área vegetada, você praticamente não vê que tem um material desgastado dali, você não tem essa situação que o material é retirado daquele ponto, então você tem um processo que é extremamente lento. E o endógeno também, você tem uma situação que é rápida, um tremor de terra, por exemplo, que você consegue ver rochas se desprendendo, relevos erguendo, ou até mesmo processos bem lentos tectônicos de separação das placas, por exemplo, os continentes, que a gente não consegue visualizar. A velocidade que se afasta é muito baixa, perceptível ao olho humano, tá bom? Hoje, o foco da nossa aula vai ser no processo endógeno, tá? Nós não vamos abordar o processo exógeno na aula de hoje. O processo exógeno será abordado mais adiante no desenvolver do nosso curso. Hoje nós vamos falar apenas da chamada dinâmica interna da Terra. Como esse mecanismo interno vai atuar na formação do relevo, baseado em que situações esses fenômenos ocorrem. Para nós sabermos bem disso, é necessário sabermos a estrutura do planeta. A estrutura do planeta só foi descoberta a partir da década de 1940 e aprimorada na década de 1950 em razão do desenvolvimento tecnológico. Professor, como assim? Antes desse processo de desenvolvimento da tecnologia, principalmente do sonar, se pensava que os oceanos e mares eram formados por grandes áreas extensas, baixas e planas, cobertas por água. Durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da tecnologia e a necessidade de monitoramento do fundo dos oceanos e mares, se identificou que havia um relevo no fundo dessas águas, e embaixo dessas águas a camada de relevo, rompendo então com aquela ideia que se tinha de ser uma grande área extensa e plana preenchida por água. A partir disso, isso permitiu as investigações de características de rocha, o que a gente chama de geotecnologia, características da formação do relevo, alguns processos, alguns outros fenômenos marinhos que aconteciam, chegando à conclusão
da formação da estrutura da Terra. Assim, a gente tem que o processo endógeno retrata exatamente a dinâmica da Terra. E a estrutura da Terra foi classificada baseada em dois critérios. Um critério químico, onde a composição dos materiais que formam cada uma das camadas é considerada, bem como a sua densidade, então não só a composição, mas também a densidade desse material, tá bom? E o outro critério físico, que é basicamente o estado físico que cada uma dessas camadas são encontradas, vai fazer a distinção de uma para outra, tá claro? É possível você associar uma a outra, você tem essa possibilidade tranquilamente, tanto na composição química como no estado físico da matéria, vai fazer com que você faça essa classificação. Lembrando que as três grandes classificações, as três situações de grandes classificações, elas vão ter mudança brusca de densidade, o que implica diretamente, o que vai trazer uma situação direta de o que é chamado de descontinuidade. Tá claro? Lembre-se então, mudou bruscamente de densidade, você tem um fenômeno chamado de descontinuidade. Tá claro? Vamos lá então. Química, baseado na composição química dos materiais e na sua densidade. A Terra é dividida em três grandes camadas com características químicas. A primeira é a mais fina delas, a que tem a menor espessura, a menor profundidade, é a chamada crosta. A crosta terrestre. Eu pronuncio crosta. Meus professores da faculdade pronunciavam crosta. Alguns pronunciam crosta. Professor, qual é a pronúncia? Não faz diferença, sua prova não vai ser oral. Se você falar crosta terrestre ou falar crosta terrestre, todo mundo sabe do que você está falando, tá claro? Ela é a camada mais externa, ela é uma finíssima camada externa que envolve todo o planeta. Ele constitui a superfície do planeta, tanto a parte continental quanto a parte oceânica. Então veja, é a camada externa, que ela é como característica ser sólida, ela tem essa característica, ter esse aspecto físico ser sólido, já adiantando no aspecto físico, tá? E uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico em média. Tem pontos que têm densidades maiores, há pontos que há densidades menores. A média da densidade da crosta é de 2,7 gramas por centímetro cúbico, tá claro? E aí a crosta se subdivide em crosta continental, que é aqui onde nós vivemos, a região onde habitamos, é o que a gente ocupa, tá? É a parte mais espessa dessa crosta, com uma espessura de aproximadamente 75 quilômetros, formado por material rochoso, tá? Material rochoso já degradado. Então é toda essa parte que nós ocupamos, que a sociedade ocupa, que a gente chama de continente, tá claro? Não só os continentes, mas as pequenas ilhas, todo esse processo do relevo exposto da água é chamado de crosta continental. Ela é formada basicamente por silicato de alumínio. Silicato de alumínio. Se você estiver estudando por um bom livro, lendo algum bom livro, se você quiser indicação, eu indico o livro do Wilson Teixeira chamado Decifrando a Terra, inclusive é a minha bibliografia principal para essa aula, tá? Você vai achar também o nome silicato de cassiterita, que é uma composição química básica desse material da superfície. Já a crosta oceânica é a parte menos espessa da crosta, é a parte mais fina da crosta, tem uma espessura média de 8 quilômetros, é a parte que está coberta por água salgada. Na águas salgadas não continentais, não vamos falar de mares fechados aqui, tá bom? São os mares abertos e também os oceanos. Então é a região oceânica, onde essa crosta, essa litosfera, esquece o termo litosfera por enquanto, essa crosta é uma região mais fina, preenchida, ocupada superficialmente por água. Então fique atento, embaixo dos oceanos e mares você tem uma camada sólida, a crosta é sólida e rochosa, tá bom? Embaixo dos oceanos e mares tem fundo, tem lá uma parte rochosa, tá? Que tem uma espessura média de 8 km, formado por um material chamado silicato de magnésio. Onde está o BO que eu achei interessante nessa situação? Se você tiver uma leve noção de química, você vai ver que a notação do magnésio da tabela periódica está errada. É MG na tabela periódica. E aí, por que aqui colocou acima? Alguém escreveu, nunca descobri quem foi o autor dessa proeza, colocaram essa situação, puseram ali a ser feito e acabou que o magnésio ficou anotado errado, tá bom? Mas é chamado cima.
Lembrando que a densidade do cima é maior que a densidade do cial. Por isso que o continente ele tem o cial por cima e o cima por baixo, e o oceano só tem somente o cima. Tá claro isso? Beleza? Depois vem o manto, que é uma camada intermediária, pastosa, exatamente, muito viscosa, tá? Com uma densidade de 4,6 gramas a 5,5 gramas por centímetro cúbico. Veja o salto, é quase o dobro, você tem uma situação do dobro da densidade aqui. Então, o que separa a crosta do manto é chamada de descontinuidade de Mohorvicic, ok? A descontinuidade de Mohorvicic é essa mudança brusca que você tem entre a crosta, que está lá em cima, e o manto, que tem a parte mais central. Detalhe, tá? Não está no meio do planeta. Essa mudança está bem próxima da superfície, tá claro? E aí, esse manto aqui, ele tem nele, está contido nele, o que é chamado de correntes de convecção. E essas correntes de convecção são importantes porque são elas que vão causar a mobilidade da crosta. A crosta ela é dinâmica, ela não é estática, ela se move, ainda que lentamente aos olhos humanos, e ela vai ter essa mobilidade em razão das correntes de convecção. E o núcleo, que é a parte mais central do planeta, ele ocupa praticamente a metade do raio do planeta, a metade do diâmetro do planeta, tá? E é dividido em duas partes. O núcleo externo, aquele que tem a menor densidade, também é líquido, tá? E tem uma profundidade que vai de 2.900 a 5.100 quilômetros de profundidade, tranquilo? E a parte interna do núcleo, chamada a parte sólida, que vai de 5.100 km até o centro da Terra, que é de 6.400 km de profundidade. Novamente, note que praticamente dobrou a densidade entre os dois. Você dobra a densidade entre os dois. Tá claro? Então, entre o manto e o núcleo, você tem aqui a descontinuidade de Gutenberg, que marca essa mudança de camada da estrutura química para eles, tá bom? O núcleo interno tem uma formação química formada basicamente por níquel e ferro. Daí o núcleo interno é chamado também de semente ou de NIF, níquel e ferro, com temperatura estimada de aproximadamente 6.000 graus Celsius, temperatura próxima à temperatura da superfície do Sol. Tá bom? Então é uma área extremamente quente e quente em razão das pressões e temperaturas. Vamos analisar agora a imagem de como é representado, como é retratado as camadas do planeta. Observe. Vejamos então a partir do surgimento da imagem. Aqui a gente tem um corte de perfil do planeta, sendo da superfície, que começa aqui na parte superior, até os núcleos do planeta, que é aquela parte mais central ali do desenho, tá? Essa primeira e mais fina camada representa a crosta terrestre. Observe o quanto ela é fina e ela inclui a parte continental e a parte oceânica. Tá claro? Ela vai ter essa característica aqui de apresentar a parte continental e a parte oceânica. O oceano é essa parte destacada em azul. Tá claro? A parte mais abaixo, que vai desde ali, na parte marronzinha da crosta, até quase praticamente o centro, é a parte que a gente chama de manto. Essa é a porção que se forma o manto, essa é a porção que é característica do manto, que é aquela característica que nós falamos, que ela é uma camada um pouco mais pastosa, tá claro? Novamente, entre a crosta e o manto, você tem uma mudança brusca de densidade, tá? Essa mudança brusca, que a gente chama de descontinuidade. Logo abaixo do manto, você tem o núcleo. O núcleo é a parte central do planeta, que vai de 2.900 a 6.400 quilômetros de profundidade, ou seja, o raio do núcleo aqui está dando algo em torno de 3.500 quilômetros de raio só do núcleo. E o núcleo é subdividido em núcleo externo, que é a parte que nós falamos que ela é líquida, e o núcleo interno, que é a parte que nós falamos que ela é sólida. Então você tem aí a divisão de cada uma das partes desse núcleo do planeta, tá claro? Tendo isso em mente, novamente, a mudança brusca de densidade é o que faz a mudança das camadas. Assim, a gente vai ter a característica ali da crosta inicialmente ser sólida, o manto ser pastoso, o núcleo externo ser líquido e o núcleo interno ser sólido,
que já é a divisão física desse material, marcado pela descontinuidade de Gutenberg, que está ali naquela linha contábil entre o manto e o núcleo, e a descontinuidade de Moravec, ou simplesmente novo, que está na mudança da crosta para a mudança para o manto. A passagem da crosta para o manto muda novamente. Descontinuidade de Moravec pula de 2,7 para 5 e alguma coisa, e descontinuidade de Gutenberg pula de 5 e alguma coisa para 10 e alguma coisa nessas questões de densidade desses materiais. Daí você tem a formação de cada um deles, tá bom? Bom, depois de analisarmos a imagem então da divisão química das camadas do planeta, vamos falar agora das divisões físicas que cada uma das camadas do planeta apresenta. Primeiro aqui, lembrando que características físicas ou características mecânicas, estamos falando do que a gente chama de estado físico, ou seja, a divisão entre cada uma das camadas leve em consideração o estado físico de cada uma dos componentes. A primeira camada é a litosfera. O prefixo lito quer dizer rocha. Então, litosfera, esfera de rocha. É sólida, é a parte que forma toda a superfície do planeta. É uma fina e rígida camada rochosa que envolve todo o planeta, tá? Esse pedaço, essa litosfera não é inteira, ela é fragmentada e cada pedaço litosférico foi denominado, ele recebeu o nome de placa tectônica, assunto que nós veremos daqui a pouquinho. Já a astenosfera está imediatamente abaixo, tá? Lembrar que a litosfera pega a crosta toda e mais o pedaço do manto superior. O resto do manto chama-se astenosfera, onde asteno quer dizer frágil, fraco, enfraquecido. Então é uma esfera mais frágil, formada por um líquido extremamente viscoso, onde a gente falamos lá na divisão química, que tem correntes de convecção. Então essas correntes de convecção geram uma certa mobilidade para a litosfera, o que daria movimentação para as placas tectônicas. A camada central, que é um pouco mais plástica, tem um comportamento mais sólido, tá? É a chamada astenosfera. A astenosfera ela tem essa formação de se formar por um material mais rígido, o que permite a propagação de ondas sísmicas. E a parte mais central do planeta, a parte da endosfera, corresponde ao nosso núcleo, que tem a mesma divisão da química, o núcleo externo, sendo formado por uma característica líquida, e o núcleo interno, sendo formado por uma característica sólida, exatamente com as mesmas dimensões da divisão química. Vamos analisar agora então a mesma imagem, tá? Porém com as divisões físicas de cada uma das camadas. Bom, agora analisaremos a mesma imagem da aula anterior de característica química, porém com as divisões físicas. Lembre-se que as divisões físicas são caracterizadas pelo estado físico de cada uma das camadas, tá bom? Começando logo de cara pela litosfera. Litosfera, para quem não vai lembrar de algo que nós já falamos, é uma fina e rígida camada rochosa, daí o prefixo lito, quer dizer rocha, que envolve toda a superfície do planeta. Essa litosfera ela é sólida, tá? E é formada tanto pela parte continental, a parte onde nós habitamos, quanto a parte oceânica, a parte em que é coberta por águas salgadas, tá? Abaixo dessa litosfera você tem a astenosfera. A astenosfera é a camada formada por um material um pouco mais pastoso, um pouco mais próximo de um líquido extremamente viscoso, e que, em razão da diferença de temperatura entre a sua parte superior e a sua parte inferior, nela ocorrem os fenômenos de correntes de convecção. O material que está embaixo fica mais aquecido, acaba subindo porque diminui a densidade, e chega em cima, resfria e ele acaba descendo. Então você tem essa circulação do material nessa camada que confere uma certa mobilidade às camadas superiores do planeta, ou seja, confere uma certa mobilidade à litosfera. A próxima camada é a mesosfera. Veja a dimensão que nós temos da camada mesosfera. A mesosfera ela tem um comportamento bem menos plástico. O comportamento dela está muito próximo de um sólido. Não chega a ser um sólido bem rígido, mas ele tem um comportamento mais sólido. E aí vocês viram ou verão com o pessoal da física que o sólido ele tem essa capacidade de propagação de energia mais fácil. Por isso que a gente tem vários fenômenos sísmicos ocorrendo na mesosfera. E a parte central que a gente tem
é a endosfera, onde o prefixo endo quer dizer dentro, tá? Que é a parte central do planeta, que pega, como nós já vimos na divisão química, o núcleo externo e também o núcleo interno, sendo que o núcleo externo é um núcleo líquido, a parte líquida do núcleo, e o núcleo interno é a parte sólida do núcleo. Isso permite que o núcleo interno ele tenha uma certa rotação em relação ao planeta, uma rotação diferente da rotação do planeta, porque essa camada de líquida que envolve o núcleo interno acaba funcionando como um lubrificante desse material, tá bom? Então ele consegue rodar com velocidade diferente, com inclinação diferente do planeta, então ele faz essa situação completamente diferente. Ficamos claros? Vamos falar então agora da primeira teoria da formação do relevo, que é a teoria da deriva continental. Então, a primeira teoria que explica o processo de formação do relevo, depois que a gente já discutiu a estrutura da Terra, é a chamada teoria da deriva continental. Não confunda as informações. Teoria da deriva continental não é a teoria de placas tectônicas. A teoria da deriva continental era da década de 1910 e a teoria das placas tectônicas surge a partir da década de 40, 50. Ou seja, você tem aí 40, 30, 40 anos de diferença entre as duas teorias. A teoria da deriva continental ela é a primeira, ela foi criada primeiro por um alemão chamado Alfred Wegener, que publicou a sua tese no livro A Origem dos Continentes e Oceanos em 1913. E aí, baseado em que ele fez isso? Como ele viajou boa parte do mundo fazendo levantamento de registros geológicos, ele chegou à conclusão que toda essa situação só poderia ter uma explicação. Ele fundamentou a teoria nos fósseis de Glossopteris, que é um tipo de gimnosperma primitiva encontrada em algumas regiões aqui do Brasil e também lá da África, tá bom? Evidências de glaciações há cerca de 300 milhões de anos atrás, pegando boa parte aqui da América do Sul, do continente africano, do continente antártico, a ilha australiana e também parte do continente indiano, como tendo o mesmo processo de formação, e a forma dos continentes, já comentada por Francis Bacon no século XVI, que o mapa mundo, se analisar, ele parece, ele lembra um gigantesco quebra-cabeças, aquele brinquedo que a gente tem assim por diversão nesse período de quarentena. Nessa situação, então, ele pegou essas três evidências e chegou a uma conclusão. Ele falou: olha, para essa situação se dar conforme estou observando, só é uma situação possível para isso. Então ele chegou à conclusão que todos os continentes da Terra já tiveram unidos formando um único megacontinente denominado de Pangeia, ou Pangea, tá? Ali está sendo I, mas já pedimos colocar Pangeia. Pan quer dizer tudo junto, Gea é terra, então toda a terra junta. Então todas as massas continentais estiveram unidas formando um único megacontinente chamado de Pangeia. Isso de acordo com ele, foi antes de 300 milhões de anos atrás, milhões de anos, milhões de anos, na era geológica chamada de Triássico, tá bom? Nesse período, havia apenas um oceano envolvendo todos esses continentes unidos, chamado de Oceano Pantalássico, ou Oceano Pantalassa, que era o único oceânico que tinha. A partir do período de 200 milhões de anos atrás, aproximadamente, um período chamado Jurássico, exatamente, você deve lembrar desse período Jurássico por causa do filme dos dinossauros, né? Período dos dinossauros. Esse supercontinente começou a se fragmentar, inicialmente em duas partes. Uma parte mais ao norte, chamada de Laurásia, e a outra parte mais ao sul, chamada de Gondwana. Então, fragmentou em duas partes. A parte mais meridional, a Gondwana, e a parte mais setentrional, a Laurásia. Tá bom? Entre eles formou-se o mar de Tex. Então a gente tem que ir ao norte a Laurásia, ao sul a Gondwana, e entre eles o mar de Tex, separando as duas massas continentais. Tá claro? Já no período posterior, no período Cretáceo, 35 milhões de anos aproximadamente, a Laurásia também se dividiu em duas partes. Uma veio para o ocidente, formando o que a gente chama hoje de América do Norte, e a outra foi para o Oriente, o que a gente chama hoje de Eurásia. Por que Eurásia? Porque é uma continuidade continental que vai desde a Europa, incluindo o continente asiático. Entre a América e a Europa surgiu o Oceano Atlântico,
Você teve um processo de rift aqui, tá? E nessa situação surgiu o Oceano Atlântico Norte. Aqui do lado de cada América, lembrando que a Terra é redonda, se os terraplanistas, a Terra é redonda, a gente tem o Oceano Pacífico aqui, separando a América da Ásia do outro lado. E o Polo Norte não tem um continente, o Polo Norte é um polo glacial, então você tem a formação do Oceano Glacial Ártico. Já a Gondwana fragmentou-se em mais pedaços, ela fragmentou em mais parcelas, e aí se dividiu ao oeste, ao ocidente, a América do Sul, ao extremo sul formou a Antártica, na parte central formou-se a África, aqui no Oriente Sul a Austrália, e um pedaço ainda foi em direção à Ásia, formando o continente indiano. Daí a gente tem a formação dos demais oceanos: o Oceano Atlântico Sul, entre a África e a América do Sul, o Oceano Índico, entre a África e a Austrália, entre a Austrália, a Índia e a África você tem o Oceano Pacífico, mas entre a Austrália e a Índia aqui o Oceano Pacífico, e do lado de lá, entre a América do Sul e a Austrália, também o Oceano Pacífico. Então você tem toda essa formação desses continentes. Note agora, observe agora nessa animação a evolução do planeta ao longo desse período, desde a formação da Pangeia até mesmo chegar nos dias de hoje. Observe. Bom, perceberam então como os continentes se deslocaram ao longo dos milhares de anos que tem a formação do planeta? Notou a separação primeiro em Eurásia, depois em Gondwana e depois a separação nos continentes atuais? Porém, temos um problema. O nosso conhecimento da estrutura interna da Terra só foi surgir após a Segunda Guerra Mundial. E a teoria do Wegener é uma teoria que antecede a Primeira Guerra Mundial. Surgiram alguns questionamentos. O que causa o deslocamento de imensos blocos continentais por essa teoria do Wegener? Outro, como a crosta rígida de um continente deslizaria sobre a crosta rígida de um oceano sem que elas se quebrem por atrito? Então, por ele não conseguir responder esse questionamento, por não trazer essas respostas, novamente frisando, a teoria da estrutura da Terra ainda não era conhecida, não se sabia como era o interior da Terra. Bom, não tinha esse conhecimento do interior da Terra, não sabia dessa situação. Isso havia após a Segunda Guerra Mundial. Então, por não responder esses questionamentos, aí a teoria dele acabou caindo no esquecimento e será resgatada no futuro com a chamada teoria das placas tectônicas. Então, vamos a ela. Bom, então, depois da gente entender a teoria da deriva continental, falaremos então agora da teoria das placas tectônicas. Lembre-se que tem um lapso de tempo de 20 anos entre esquecimento da teoria da deriva continental com o surgimento da teoria das placas tectônicas. Essa teoria das placas tectônicas só vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, em razão principalmente do desenvolvimento tecnológico de guerra, onde conseguiu fazer o mapeamento do fundo do mar, conseguiu fazer o levantamento do relevo submarino e alguns outros pesquisas mais que avançaram na questão da ciência, que gerou a formar essa teoria, tá? A placa tectônica nada mais é do que um pedaço da crosta, um pedaço da litosfera. Lembra lá da nossa aula sobre a formação do relevo. E aí, ela surge no final da década de 1950 a partir desses pressupostos. O mapeamento do relevo submarino, ou seja, fez um levantamento, mapeou o relevo do fundo do mar, tá? Mapeamento dos sinais de magnetismo na região oceânica e a geocronologia. Como assim? Eles conseguiram datar com mais precisão as rochas e, nessa situação, identificaram uma certa assimetria no Oceano Atlântico, onde foi a principal, simetria no Oceano Atlântico, onde houve a maior produção de material científico, mais pesquisado. Bom, e aí, a partir dessas informações, então, eles conseguiram responder as questões que ficaram sem responder lá do Wegener, que nós vimos agora há pouco. Lembra? Explicar por que o continente rígido desloca sobre o oceano rígido e não quebra? Descobriu-se então que o continente e o oceano deslocavam juntos, a placa continente, ou seja, a litosfera continental e a litosfera oceânica deslocavam-se juntas. Não
não eram separados e deslocavam em cima de uma astenosfera que era pastosa, tá bom? E a outra pergunta é o que movia? Então se descobriu que as correntes de convecções dessa astenosfera pastosa é o que dava energia suficiente para fazer o deslocamento de grandes massas litosféricas, tá bom? E aí chegamos ao conceito. O que é uma placa tectônica? São fragmentos da litosfera, que a gente falou, são pedaços da litosfera, encaixadinhos um no outro, dormindo de conchinha, delimitados por falhas geológicas. O que é a falha geológica? Toda e qualquer fissura, seja uma trinca, uma rachadura, qualquer coisa dessa que tiver na litosfera, essa rachadura é denominada de falha geológica. E lembre-se, área de falha geológica são regiões instáveis. Isso quer dizer, são regiões sujeitas a terremotos, sujeitas a vulcanismo, tá? Sujeitas a todos os fenômenos sísmicos, são onde as regiões vão ocorrer com mais frequência. Lembra então, dá uma visualização no mapa de placas tectônicas. Note o mapa. Bem, a partir então da teoria das placas tectônicas, foi possível achar todos os pontos de ruptura e fraquezas da superfície da Terra, chegando então à formação do mapa de placas tectônicas. Note que esse mapa mundi, ele apresenta somente as principais divisões das placas tectônicas e o tipo de contatos existentes entre elas. Cuidado com essas informações. A placa tectônica não é uma placa convergente ou uma placa divergente. Os movimentos das placas tectônicas são apenas dois. São movimentos verticais, chamados de epirogenéticos, e movimentos horizontais, chamados de orogenéticos, sendo que os horizontais se subdividem em colisão, em separação e em tangenciamento conservativo, vai depender do autor que você está seguindo. Note então que aqui nesse mapa você tem a indicação das setas, qual seria esse tipo de movimento, se seria de colisão, se seria de separação ou se seria de tangenciamento. E isso implica diretamente na ocorrência dos principais fenômenos sísmicos do planeta. Veja agora, nesse segundo mapa, que está registrando as regiões de ocorrência com maior frequência e intensidade dos principais fenômenos sísmicos, como vulcanismos, terremotos. Note que são todas em áreas de borda de placa. Observe nesse mapa agora onde está destacado as áreas da formação das cordilheiras, os chamados dobramentos modernos. A gente ainda não vai trabalhar com o conceito de montanha, que coincidem com a região da localização de vulcões, coincidem com as áreas onde ocorrem os principais mais intensos tremores, coincidem com a região onde ocorrem os principais terremotos, tá bom? Então, note que a região da Ásia, naquele canto do lado de lá, na extrema parte do ocidental, oriental do mapa, uma parte oriental do mapa, você tem maior ocorrência de magnitudes de vulcões, terremotos naquele fenômeno. Note que você tem uma certa continuidade no Oceano Pacífico. Veja, pega a região do Japão, a região ali do norte da Austrália e sai do lado de cá nos Estados Unidos, costa oeste da América e tal. Essa região destacada aí é a região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. São as áreas onde ocorrem com maior frequência e com maior intensidade todos os eventos sísmicos do planeta. Tá bom? Vamos então agora falar de cada um dos movimentos da placa e principalmente do movimento orogenético. A orogênese é o que vai ser mais cobrado de você na sua prova. Identificando isso, esses dois mapas que nós visualizamos sobre a situação das placas tectônicas, a gente teve um mapeamento das principais, nessa situação, das principais grandes placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas são dotadas de dois movimentos apenas, não façam confusão, apenas dois movimentos. O primeiro movimento é chamado de movimento epirogenético ou epirogênese, que é um movimento vertical e relativamente lento, que ocorre por equilíbrio, para evitar que a placa mergulhe, que ela afunde nesse magma. Tá? Ela está flutuando sobre o magma, então ele se mantém um equilíbrio entre as suas dimensões. E o outro movimento, que é o movimento mais importante para nós, é a orogênese, onde o prefixo oro quer dizer montanha e gênese, início, origem ou formação, movimento orogenético. Esse movimento é um movimento horizontal e relativamente rápido, que resulta em três tipos de contatos entre bordas, três tipos de situação em que as bordas das placas se tocam. Por favor, você não pode falar de movimento convergente, você tem que falar movimento orogenético convergente.
não esqueça da palavra orogenética, porque a placa, vou pegar por exemplo a placa que está no Brasil, a placa sul-americana, é uma placa convergente ou uma placa divergente? Não tem como você afirmar, já que em relação à África há uma situação de contato divergente, e em relação ao Pacífico, na placa de Nazca que você visualizou naquele nosso mapinha, ela tem uma situação de convergência, então você não pode afirmar que a placa é ou não divergente ou convergente. Você tem que sempre analisar as bordas e o tipo de contato que ela tem com a placa vizinha, com a placa adjacente a ela, tá bom? Então falamos das orogêneses. Primeiro é a orogênese convergente, chamada também de colisão entre placas tectônicas. É um movimento horizontal, tá? em que o contato entre elas, uma placa acaba se comprimindo na outra, ela vai ter esse processo de compressão de uma placa na outra. Nessa situação de compressão, note que você vai ter a formação dos dobramentos modernos, os cenozoicos, as chamadas cordilheiras. As 5 grandes cadeias de montanha, as 5 grandes cordilheiras do mundo, que são a Cordilheira dos Andes, localizada aqui na costa oeste da América do Sul, tá? A Cordilheira das Rochosas, localizada na costa noroeste estadunidense, a Cordilheira do Himalaia, no centro-sul asiático, na fronteira entre China e Índia, a Cordilheira dos Alpes, no centro-sul europeu, ali na região norte da Itália e da Suíça, e a Cordilheira do Atlas, fica no noroeste do continente africano, na região onde está localizado Marrocos. Então essas são as 5 grandes cadeias de montanhas mundiais, os 5 dobramentos modernos. Ainda não vamos falar do conceito de montanha, não é o momento, mas os 5 grandes dobramentos modernos, 5 grandes cordilheiras, formadas pelas colisões envolvendo placas continentais. Então, chama-se moderno por causa da era geológica. Hoje nós vivemos no período quaternário da Cenozoica. Essas montanhas são datadas no período terciário da era Cenozoica, que é a nossa era atual, tá bom? Além disso, tem a formação de arcos de ilhas ou arcos insulares, ou seja, a formação de arquipélagos vulcânicos em áreas onde envolve colisão entre placas tectônicas oceânicas, tá? E a subducção ou a abducção, que é a ponta daquela placa tectônica que está em colisão, a que tem a maior densidade, a oceânica, ela acaba mergulhando por baixo da continental, passando a fundir essa ponta ao se incorporar na magma. Analise agora então a nossa primeira imagem, tratando exatamente da colisão da placa sul-americana com a placa de Nazca, ou seja, uma placa continental, uma placa oceânica. Note a formação do dobramento, da fossa e da subducção. Bem, então aqui nós temos uma representação do bloco, o diagrama, do chamado movimento convergente, ou desculpa, Bem, temos aqui então a imagem de um bloco diagrama representando o movimento orogênese em contato convergente, envolvendo uma placa oceânica, chamada ali de placa de Nazca, e uma placa continental, que é a placa sul-americana. Exatamente no contato entre elas, na região oceânica, é onde a gente tem a formação de uma fossa oceânica. Note que a parte continental está tendo um soerguimento, está tendo um dobramento. Essa parte que está dobrada, a gente chama por enquanto de montanha, também cordilheira, é a região de dobramento moderno, que especificamente nesse bloco de diagrama forma a Cordilheira dos Andes. Observe agora que nós vamos colocar a colisão entre 2 placas continentais. Um único ponto específico do planeta onde isso ocorre, a colisão do continente indiano, da parte da Índia na Ásia, chocando com o continente asiático. Então você tem a colisão entre 2 continentes, também formando uma cordilheira, formando a cordilheira do Himalaia. Note que nessa situação a subducção está na placa indiana, porque ela veio de uma região oceânica. Então você tem essa situação, mas há essa colisão. Nessa segunda imagem, você tem o mesmo movimento genético, ou seja, a orogênese novamente, porém, dessa vez envolvendo uma placa continental e uma placa oceânica. Então você tem a colisão entre 2 placas, porém, nessa situação, você tem a colisão entre 2 placas continentais. Naquela imagem anterior, você tinha a colisão entre uma placa oceânica e uma placa continental. Nessa agora, você tem a colisão entre 2 placas continentais. É o que ocorre no choque entre a placa indo-australiana, a placa que tem a Índia e a Austrália, e a placa euroasiática, que inclui a Ásia, a Europa
E a colisão entre elas ali na região norte da Índia, pegando um pouco da China, forma a maior cadeia de montanhas do planeta, a Cordilheira do Himalaia. Tá claro? Ela é formada a partir do dobramento desse tipo de colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica. Note que aquela que tem maior densidade, ela mergulha sob a de menor densidade. A densidade da placa oceânica é maior que a densidade da placa continental. E esse mergulho vai formar uma situação chamada de subducção, que é essa parte que vai para baixo da outra placa e acaba se fundindo e sendo reincorporado à máquina. E por último, agora se tratando de situação de colisão, observe que vamos falar da colisão entre duas placas oceânicas, principalmente na região do Japão ali. Você tem a placa do Pacífico com a placa euroasiana ou euroasiática, formando grandes erupções vulcânicas, tendo como resultado a formação de arquipélagos vulcânicos, que são os arquipélagos japoneses, as ilhas que formam o Japão. Note, essa imagem agora conseguimos ver uma situação de convergência entre duas placas oceânicas. Você tem a placa euroasiática, chamada também de placa eurasiana, e a placa pacífica, ou placa do Pacífico. É a colisão entre duas placas oceânicas que vão formar arcos de ilhas, vão formar arcos insulares a partir de arquipélagos vulcânicos. No nosso bloco de diagrama que está representado ali, mostra a formação das ilhas japonesas, o arquipélago que constitui o Japão. Ele é resultado de uma colisão entre uma placa oceânica e uma placa continental. Tendo entendido, então, essa situação do movimento orogenético convergente, ou seja, o contato convergente, falaremos agora, então, do contato divergente. É um contato em que uma placa vai tender a se afastar uma da outra, podendo originar até mesmo uma nova placa. Tá bom? Então, contato orogenético divergente ou separação é o contato em que uma placa tectônica se afasta uma da outra, ou se tem uma placa, ela acaba se distendendo até o rompimento, ela rompe, virando duas placas. Tá? Nessa situação, se for em área continental, formará o Rift Valley, que é uma subsidência da região onde está tendo a distensão, e se for uma região oceânica, formará a dorsal meso-oceânica, ou seja, você vai ter um conjunto de planaltos, um conjunto de elevações submarinas vulcânicas que se forma e se estende ao longo de toda a falha geológica, ao longo de toda a extensão desse contato de separação. Observe agora na imagem a separação da América com a África. Essa imagem retrata esse ponto do planeta e que você vai ter a formação do Oceano Atlântico, bem como a dorsal mesoatlântica no centro dessa imagem. Trabalhamos já então a ideia da colisão entre placas tectônicas, agora vamos falar da separação entre placas tectônicas. A separação entre placas tectônicas pode ocorrer tanto em ambiente marinho como ocorrer em ambiente continental. Essa imagem que vos apresenta, essa imagem que está sendo mostrada, se trata de uma separação em ambiente continental, tá bom? Já que nós trabalhamos no processo de colisão entre placas tectônicas, vamos falar agora da separação entre elas. A separação das placas tectônicas, elas podem ocorrer tanto em ambiente marinho quanto em ambiente continental. Em qualquer região que pode ter um processo de orogênese divergente, você vai causar essa separação das placas tectônicas. Essa primeira imagem que nós estamos trabalhando, trata-se de uma separação oceânica, mais especificamente do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, o que reforça a teoria lá da deriva continental proposta por Alfred Wegener, tá bom? E aí, nesse processo de separação, você tem a ascensão de magma no centro do oceano, formando um conjunto de elevações vulcânicas, um conjunto de planaltos vulcânicos, denominado de dorsal meso-oceânica, um nome genérico para ser aplicado em todos os oceanos do planeta. Especificamente dessa imagem, estamos falando da dorsal mesoatlântica, porque se localiza no meio do Oceano Atlântico. Visto agora, note nessa próxima imagem, onde você tem a formação de um rift, tá? Onde você vai ter inicialmente a distensão e fragmentação de um continente até a sua subsidência, a ocupação e preenchimento por água, podendo ocorrer até uma transgressão marinha, o mar vai invadir esse vale que se formou, podendo evoluir para um oceano, como aconteceu no caso do Oceano Atlântico, teve essa evolução.
Nem todos vão evoluir. O mar vermelho é uma situação de separação, onde ainda está em situação de mar e não formou o oceano. Observe bem essas 4 imagens que estão na mesma forma. Em áreas continentais, vão formar os chamados Rift Valleys. O que são Rift Valleys? São fraturas, são fendas que se abrem na superfície do continente em razão da sua separação. Tá? A separação dessas áreas continentais, a separação disso, vai fazer essas fendas com captura fluvial. E aqui nessa imagem você vê então a evolução do continente que começa a separar, podendo originar até mesmo um oceano nessa situação. Tá bom? A região conhecida como Chifre Africano, no extremo noroeste da África, está atualmente passando por esse processo. A gente tem que lembrar que os fenômenos de movimento de placas tectônicas, eles se iniciaram lá no Triássico e vêm ocorrendo até os dias de hoje, tá? Eles não pararam, eles continuam ocorrendo. Visto isso, estou faltando apenas agora o terceiro e último tipo de contato no movimento hidrogenético, que é o contato chamado de conservativo ou contato tangencial. É um contato em que uma placa tectônica se desloca paralelamente. Raramente ocorrem eventos vulcânicos, mas os terremotos costumam ser de grande magnitude. A consequência dessa formação é a formação dos chamados falhas, são os relevos chamados de falha, sendo a mais famosa dela a falha de San Andreas, na região, na costa oeste da América do Norte, pegando ali Estados Unidos, México, naquela região. Já devem ter assistido o filme Terremoto, a falha de San Andreas, o GTA San Andreas ou qualquer coisa assim. Retrata exatamente essa situação de falha geológica. Observe as 2 próximas imagens, que vai falar exatamente do deslocamento da placa tangencial e mostrar a situação de como fica o relevo e a localização geográfica da falha de San Andreas. Observe. Por fim, nós temos aqui o movimento orogênico tangencial ou conservativo. É um movimento em que uma placa se desloca paralelamente na outra. Não fica esfregando, senão que não dá certo. O deslocamento ele é paralelo, ele não vai ser unidirecional, tá? O legal desse é que há poucos registros de vulcões, mas os terremotos são de grande magnitude. Observe pela imagem o deslocamento dos blocos, tá? Isso forma grandes falhas geológicas, como já a famosa, já conhecida, falha de San Andreas ou falha de Santo André. Alguns livros de geografia trazem essa tradução. Veja que ali você tem uma fenda no meio da imagem, mostrando no mapa ao lado exatamente onde está essa região de ruptura por deslocamento paralelo entre as 2 placas. Visto isso então, fechamos todo esse nosso conteúdo sobre o processo da dinâmica interna da Terra e o processo de formação do relevo, tá bom? Qualquer dúvida que tiver ficado, assista novamente a aula, nos mande um e-mail, uma mensagem pedindo explicação de alguma situação específica que não ficou claro. Esse conteúdo todo, fechamos aqui então o processo de formação do relevo, tá bom? E esclarecemos tanto a teoria do derivo continental, a estrutura da Terra e a formação de placas tectônicas. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês, boa semana e bons estudos!